Olá, hoje eu vim falar um pouco sobre o projeto Diário de Bordo, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Minas Gerais. O projeto ele é o compartilhamento do processo criativo do monólogo que eu estou construindo, chama Presente Online e Offline. O projeto ele surgiu bem antes, ele surgiu em 2019, no segundo semestre. Eu queria montar um espetáculo solo de palhaço, um espetáculo cômico, e naquela época eu comecei a pesquisar sobre o tema que eu gostaria de falar, né? Um tema que fizesse sentido para mim. Outra coisa, eu queria que fosse algo autoral. Daí eu comecei a pesquisar, ler bastante, ver bastante filme, série, e eu percebi que era recorrente, o que eu mais gostava assim, era recorrente, que me chamava atenção, era o tema sobre essa onda digital, né, a tecnologia, que é uma coisa que eu não tenho nenhuma aptidão sobre isso. Desde a minha infância inteira, eu sou algo muito presencial. Eu nunca tive videogame, essas coisas. Quando eu era criança, comecei a chorar. E eu brincava, era muito físico, muito sensorial, entendeu? Então eu brincava, subia em árvore, corria, brincava com outras crianças, criava a minha brincadeira. Então eu cresci assim, e eu percebi também que a minha forma de fazer teatro é assim, eu crio muito a partir de objeto. Então, por exemplo, eu pego uma bexiga assim, daí eu começo a pesquisar coisas nela, o formato dela, o peso dela, e aí eu começo a criar jogos com ela, e assim eu vou testando as coisas, e daí eu falo, isso aqui é legal. Eu pego essa célula de cena, guardo, e assim eu sempre fui criando assim os meus solos. E nesse trabalho eu queria fazer algo que viesse anterior, que é o texto. Daí eu falei, esse trabalho eu quero, a partir do texto, eu quero pegar uma cena que já existe, uma situação dada, e eu quero improvisar em cima dela. Descobri nesse tema que é da tecnologia, que me atrai, que é difícil para mim lidar com ela, a realidade virtual. Eu parti disso. Daí eu comecei a estudar bastante e eu queria algo que sintetizasse isso, sintetizasse esse mundo virtual, né? Eu cheguei a criar uma estrutura de cena, apresentei no festival. Foi a primeira relação desse primeiro processo de montagem com o público. Eu gostei bastante da recepção, assim, dessa troca com o público. Eu vi que tinha um potencial de cena. Depois, em 2020, no começo de 2020, veio a pandemia. Daí a pandemia, o que ela fez? Ela jogou a gente dentro do mundo virtual. Então, uma coisa que levaria 10 anos para a gente se relacionar com o digital aconteceu em semanas, meses, né? Para mim fez mais sentido ainda esse trabalho. Eu falei, é isso que eu acho que eu queria falar agora, que eu queria contar uma história assim agora. Daí eu comecei a pesquisar e assisti Black Mirror, que é tipo uma distopia desse futuro mundo virtual, né? Mas eu queria achar a síntese, o que resumisse esse projeto, assim. Eu descobri que Matrix também, né, que fala dessa relação, que ela é baseada no mito da caverna de Platão. Daí eu fui ler o mito, comecei a pesquisar essa questão mais filosófica e descobri que o mito é a síntese. O mito é a síntese mesmo, né? Da nossa relação, por isso que ele é atemporal, né? Daí eu falei, eu acho que é isso. É a partir do mito que eu vou começar o meu trabalho de processo de criação. Eu falei, eu já tenho o tema, eu tenho essa síntese, agora eu preciso criar esse personagem. Quem é esse cara? Quem é esse palhaço que não tem aptidão nenhuma, ou ele está aprendendo assim como nós, que a gente está aprendendo a viver com isso, a gente não sabe onde vai dar, tá surgindo novas doenças, blá 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 blá, as formas de relações são estranhas, diferentes, né? Então eu preciso criar esse personagem. Eu comecei a observar minha volta. E é muito louco quando você para e você fala, eu vou observar alguém que fica na internet o dia inteiro. E se olhar ele de fora, não está acontecendo nada com ele. Porque aqui, vamos supor, um celular, ele está aqui e quem olha de fora é muito engraçado. Porque ele passa uma vida aqui. Ele vai do choro ao riso, a excitação, a raiva política. E quem está de fora fala, o que está acontecendo com esse ser humano? E aqui ele está vendo só a mente dele, só a mente, o ouvido
visual, né? Daí eu pensei, pô, como que eu posso contar uma história como cômica que seja interessante? Porque se eu observar alguém aqui, não existe o corpo mais, né? Daí eu falei, pô, eu tenho que começar a criar algumas situações. Vendo nas redes sociais, algo que começou agora, que é muito engraçado, que tem influencers, né, que fazem isso, e ficam famosos por causa disso, é eles mostrar recebido. Então a vida passou a ser abrir caixa, né? Eu vou mostrar o que tem nessa caixa, algo que eu recebi que chegou numa caixa. E pelo fato da gente não poder sair e comprar, a gente consome roupa, comida e tudo chega numa caixa. Eu falei, pô, acho que é isso. Ele é alguém, esse personagem, né? Ele é alguém que vive, trabalha offline, home office. Aí surgiu a ideia do cenário, que são as caixas. E eu também não sei o que ele vende, porque em nenhum momento mostra o que ele vende. Mas eu gosto desse mistério, porque a caixa simboliza outras coisas também, como essa bagagem que a gente carrega, a embalagem, algo descartável. Então tem todo esse simbolismo que eu gosto. E eu gosto também de trabalhar com material que é supostamente lixo, né, e ressignificar ele. Então ele é esse personagem que vive assim e toda a vida dele foi ressignificada transformada pelo virtual. Ele trabalha ali, não tem hora para começar e para acabar o trabalho dele. E isso gera algumas reações nele, como angústia, tédio, ansiedade. Toda a relação afetiva dele também acontece pela rede social. Então ele não tem troca. Ele se fechou no mundo dele, na casa dele, nessa caverna, que é a relação do mito, né? No ego dele. E a relação dele é essa abertura com o mundo pelo digital. E em algum momento surge um quadro de uma família, que é uma mulher e um filho, que a gente não sabe se abandonou ele por algum motivo, também não sei, né? Eu tô construindo. E daí ele vai se confundindo, a vida dele, a vida real com a vida virtual, e ele passa a ter alucinação, porque ele não sabe mais o que é real, o que não é. E daí surge uma linguagem que eu gosto bastante, que é a questão do nonsense, do surrealismo. Aí surgiu a relação da mosca, que eu achei essa cabeça, eu falei, pô, posso fazer tipo uma metamorfose, que essa questão do nonsense, né, do surreal, criar esse humano meio mosca que se atrai pela luz, que é mais ou menos uma metáfora do homem, né, que quando ele criou o fogo, daí ele fica ali em volta, e a gente é atraído pela luz, fogos de artifício, a tecnologia em si. Daí eu tento brincar com isso, sabe, dessa transformação desse homem e dessa brincadeira, né. Surge uma cena também que ele se enrosca na fita, né? Que é a fita que ele usa para fechar a caixa. E ele cria como se fosse uma múmia, sabe? Uma casca assim, de fita. E ele consegue se livrar e ele coloca essa casca sentado na cadeira em frente ao notebook. E é a primeira vez que ele se vê, né, o corpo, o formato, é como se fosse uma estátua do corpo dele, ele se vê ali parado e ele tem esse olhar de fora sobre a vida dele. Daí ele resolve abandonar tudo e resolve navegar por outros mares. Que daí seria a troca da abertura da cena com o público, que é essa relação que ele vai abrir para algo exterior, né? Que daí é bem espontânea, que daí eu pesco, eu faço uma cena de pesca, transformo em cenário, que eu começo a pescar o público, com várias iscas assim, e a ideia é escolher alguém, sabe? E trazer para dentro do barco, que é essa caixa que vai virar barco, e daí a gente cria essa relação, que também é espontânea. Quando eu apresentei foi uma criança, foi bem legal, e é isso, a cena ainda está em processo, o texto eu estou amadurecendo ele, o cenário também, eu estou testando algumas coisas. Então quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre o processo, eu convido vocês a assistir os vídeos no meu canal, no YouTube e no Instagram também. Até mais!